Eu fui um privilegiado, porque meu pai era um escritor, jornalista, e chegou a ser deputado no período que ainda não existia o comunismo. Ele era um deputado do Partido Popular, que era um partido era do sem terra, digamos assim, né? Um antifascista violentíssimo, sempre muito violento, contrário a tudo que era preconceitos. E foi muito perseguido pelo fascismo, né? Minha mãe era pianista e fez inclusive 2 concertos no Municipal. É uma coisa engraçada, não? Mas ela fez isso em 1922, 2 anos depois, que ele voltou de novo ao Brasil. E a nossa sobrevivência, porque ele como antifascista não tinha trabalho na Itália, não é? O fascismo tinha posto uma carteira que, se você não tivesse aquela carteira, não podia trabalhar. Então, ele fazia um artigo semanal, ou quinzenal, não me lembro bem, para o Jornal do Brasil, e o jornal pagava naquela época $500, que era uma fortuna, né? Isso até 1930, que com a Revolução de Getúlio, aí houve aquele bafafá que o próprio Jornal do Brasil teve que interromper. Em 1937, minha mãe faleceu de câncer, faleceu. E então houve um fenômeno muito curioso, que eu cito sempre. All'Italia fascista di essere in piedi. O cardiologista de minha mãe era, por ser uma sumidade, o cardiologista do Mussolini também. Por conta própria, 2 dias do falecimento de minha mãe, foi ao Mussolini. Ele tinha uma certa intimidade, não? Devido à função de médico. Disse, queria lhe avisar que a mulher do Bianco faleceu. E o Mussolini disse, soube o que ele quer. Disse que é 3 passaportes. Disse, amanhã de manhã ele tem. Sim, disse, mas acontece o seguinte, o filho tem 18 anos, está em idade militar, não vai poder sair. E aí Mussolini virou-se e disse, eu sou ministro da guerra, sou também ministro da guerra, ele vai sair. E aí me deram um passaporte de trabalhador de fazenda, e trabalhador um contadino, digamos assim, um lavrador, né? Com um contrato fictício de uma fazenda aqui no Brasil. Aí eu pude viajar. Isso foi em julho de 1937. Nós viemos para cá, ele como diretor da Etarcable, e revendo todos os grandes amigos. Nós não tivemos nenhum aborrecimento na guerra, nenhum. Meu pai numa condição muito boa, porque tinha um emprego ótimo, e morávamos na Avenida Atlântica. Íamos à praia, né? Minha irmã, era eu e ela, que somos os 2 únicos filhos dele. Tinha uma grande amiga que tinha um primo, pintor, que era Rossi Ozir, que é um pintor conhecido paulista, né? E um dia ele veio, era um cara altão assim, eu estava na praia. E ele apareceu, ele virou-se para mim e disse, o que é que você faz? Ele era jovem também, ele devia ter uns 30 anos, só que eu tinha 18. Digo, eu sou pintor. Aí ele disse, você gostaria de conhecer o nosso maior pintor aqui? Eu digo, gostaria como? Teria o maior prazer. Então eu telefono para ele e marco um encontro.
se comunicou com o Portinari, e o Portinari disse, pode chegar, vai lá no ateliê, naquela época ele tinha ateliê no Ministério da Educação. Dos locais servia de ateliê para ele, onde se faziam as transferências para os murais, não é isso? E tinha como assistente Roberto Burle-Marx, a Maria Inês, Rubem Cassa, esses três. Eu cheguei lá mais ou menos 8 horas da manhã, porque eu acordava muito cedo, sempre acordei muito cedo. E Portinari me disse, não, ele só vai chegar lá pelas 11h30, meio-dia, antes do que isso ele não vem. Tudo bem, sentei, fiquei lá. E eu falava francês com o Roberto Burle-Marx, porque ainda não falava português. Eu lia português, mas não falava. Aí notei que eles estavam ampliando um dos murais no papel. Esse papel depois era perfurado, batido assim no afresco e servia para o Portinari definir o trabalho. E um dos detalhes era a mão que ficou conhecida, foi a mão de um garimpeiro. Mas era uma mão como se fosse virada para você, quer dizer, em raccourci, digamos assim. Eu notei que eles, apesar de ser quadriculado e tudo, tentavam, não dava certo, apagavam, voltavam de novo. Aí, como todo italiano enxerido, né, devia ficar calado, disse para o Roberto, se você me dá uma licença, eu posso tentar desenhar essa mão. Pô, eu tinha 8 anos de desenho, 3 vezes, mais de 6 horas ao dia. Cheguei lá em cima e desenhei a mão. Qual era o problema? Não tinha problema nenhum. Quando chegou ao meio-dia, aí que mostra o Portinari, né? O Portinari chegava de um mau humor desgraçado, sempre. Depois virava ótimo, mas de manhã acordava de mau humor. Aí ele entrou assim, olhou e disse assim, quem é que desenhou aquela mão? Aí deu aquele frio geral, né? Aí eu disse, fui eu. E não disse nada, não comentou, não fez comentário nenhum. Fui lá para o fim do ateliê, onde ele desenhava os detalhes que depois iam ser ampliados. Quando chegou mais ou menos 1 hora, ele parou. Eu sentado, né, esperando. Veio na minha direção e disse, o que é que você faz? Eu digo, vou à praia. Não fazia nada mesmo. Se você gostaria de vir trabalhar aqui comigo, digo, claro, maior prazer. Então está combinado. Amanhã estou esperando. Daí foram 18 anos de trabalho constante nos grandes murais. E nós tivemos sempre um contato maravilhoso, não é isso? Praticamente depois, como os vários, tanto o Roberto saiu, a Inês saiu, o Cassa saiu, e só fiquei eu e ele trabalhando. E com ele era uma coisa maravilhosa, porque primeiro um homem extremamente inteligente, e depois havia, digamos assim, um paralelismo nos conceitos da pintura entre eu e ele. Então o diálogo era muito fácil, não era difícil. Só que eu sabia que havia um único problema. Era intolerável errar. Já não podia, porque errar era uma ofensa. Engraçado, não? Porque ele diz, como? Se você sabe o que está fazendo, como é que você erra? Não pode errar. Isso ele era extremamente profissional, um grande artista, não? Uma capacidade extraordinária como pintor, mas de uma consciência profissional absoluta. Enquanto no nosso meio artístico tinha médico que era pintor, era poeta, era, sei lá, aviador, fazia uma série de profissões. E ele achava isso meio ridículo, porque só a pintura absorve tranquilamente uma vida inteira, não?
quando estava trabalhando com Portinari, acho que o Teis, ele recebeu a encomenda de fazer o retrato que tinha morrido do dono do Banco Brasil, Ítalo Brasileiro, qualquer coisa. Era um nobre, assim, um titulado. E Portinari achou muito chato, achava chatérrimo de fazer de fotografia, né? Virou assim para mim e disse, olha, vamos fazer o seguinte, começa esse retrato que depois eu dou um acabamento. Tudo bem. E foi trabalhar, eu estava num quarto, no apartamento dele, ele estava no outro, cada um trabalhava separado do outro, nesse caso. Aí eu disse, pumba, como é que eu vou fazer esse retrato? Digamos assim, na influência de qual pintor? Tem grandes retratistas, tem o Goya, tem o Velázquez, tem, enfim, Rembrandt, tem muitos retratistas. Aí me lembrei que eu vi na estante que tinha um livro do Velázquez, entre os outros tantos livros de arte da estante de livros de arte do Portinari. Aí apanhei, folhei assim, vi que efetivamente tinha alguma coisa que se encaixava, fechei, marquei aquilo fotograficamente na cabeça e comecei a pintar essa figura. Mas 2 horas depois entra Portinari. Ele olha assim e diz assim, está bem, mas quando o Velázquez fazia isso, o desgraçado percebeu imediatamente, sem ter me visto consultar o Velázquez. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento, não sei sinceramente se fazia parte da genialidade dele, ele tinha um conhecimento de pintura, no sentido técnico, tão gigantesco, que ele sabia como é que o Velázquez, como é que ele sabia, mas ele sabia como é que o Velázquez pintava. Eu não sabia. Essa é a diferença entre o grande profissional e o principiante. Foram vários painéis. A chegada de Dom João VI, o Tiradentes, né? E depois, no final da vida dele, inclusive, Guerra e Paz. Isso foi um trabalho de 9 meses, diário, feroz, efetivamente feroz, porque não havia interrupção. O processo era muito simples. Havia uma maquete, naturalmente uma maquete de 1x10. O painel, na verdade, cada um tinha 14 metros de altura por 10 de largura, né? E era dividido em faixas. A maquete servia de guia, tanto pelo começo desenhado quanto pelo pintor, para a pintura, não é isso? Agora, você deve pensar o seguinte, Portinari pintou os 2 painéis de palheta na mão. Olha que é pintar um painel de 15 metros praticamente por 10 de palheta na mão é um negócio de uma violência física muito grande, mas ele tinha apesar de ter problemas de saúde, tinha uma resistência fora do comum. E aí eu tinha como trabalhar em conjunto a Rosinha Leão, né? Que era uma pintora também muito boa. Isso levamos 9 meses trabalhando nos 2 painéis. E eu me lembro que no final da história eu tive um problema cardíaco. Por quê? Porque lá dentro a temperatura era em volta dos 40 graus. Então nós bebíamos muita limonada.
E eu consegui descascar os rins. Descascou. Deu uma febre diabólica. Aí o meu médico, que era cardiologista, veio. Eu estava com 41 de febre. Disse, olha, nós só temos um recurso moderníssimo, mas que está sendo usado na guerra, que é um antibiótico. Eu fui um dos primeiros a usar antibiótico no Brasil, se chamava Dibiotil. Me deu uma injeção de Dibiotil e a febre caiu de 41 para 35 em 3 horas. Resultado, eu tive uma isquemia. Né? Aí foi aquele corre-corre. E naquela época, imagina você, fui obrigado a ficar 3 meses de cama sem me mexer. A proibição absoluta. Hoje, o sujeito tem uma isquemia, 2 horas depois está na rua, não é isso? Para mim foi uma maravilha, porque quem me visitava todo dia era um magnífico escritor nosso, chamado Adonias Filho, que você deve conhecer, um baiano, que me introduziu para o Nordeste. Me contou toda a saga de Virgulino, de maneira que eu saí dessa isquemia muito solto, porque me senti que renasci efetivamente, e com conhecimento nordestino fora do comum. Representa um Bumba Meu Boi, que inclusive pode ser em qualquer parte do Brasil, porque eu acho que o Brasil é tão rico de folclore e de expressão popular, que é uma fonte de inspiração constante para mim, no sentido de temática, não é? Como pintura, faz parte exatamente da minha maneira de pintar, que é sempre muito variada no sentido de meios tons, né? de contraste de cores. E é exatamente isso, quer dizer, tudo que concerne na história do Brasil, no sentido popular, está no meu sangue como brasileiro que eu sou. Eu absorvi muito toda, não digo a brasilidade, porque desde o primeiro contato aqui, desde que eu comecei a trabalhar com ele, quer dizer, em começo de 38, acho, final de 37, na casa do Portinari, tinha exatamente todo o significado da nacionalidade brasileira. Né? Tinha Zé Lindo Rego, tinha Murilo Mendes, tinha Mário de Andrade, tinha o nosso querido poeta, né? Quer dizer, tinha uma série de escritores que representavam o Brasil moderno, de maneira que eu recebi isso de mão dada, com maior entusiasmo. Quer dizer, era um movimento muito de uma grande vitalidade, não? É que logo no início me deu conta que essa era a minha terra, né? Que eu nasci na Itália por acaso, mas que é da coisa mais engraçada que essa é outra coincidência curiosa, que quando eu nasci, meu pai estava no Brasil, em 1918, estava em São Paulo, e comunicaram, olha, acaba de nascer seu filho. Então eu me chamo Henrico era meu avô, Paulo por São Paulo, Vitória Romana porque
era a vitória da Itália na Primeira Guerra, na Primeira Guerra, né? Então, meu nome inteiro é Enrico Paulo Vittoria Romana Bianco, naturalmente. Quer dizer, então essa ligação com o Brasil vem praticamente quase intrauterina, não? Daí que surgiu esse negócio do pintor italiano. E esse negócio foi tão ridículo que há uns 15 ou 20 anos atrás fizeram uma exposição aqui no Rio de vários escritores, de retratos de vários escritores paulistas. Então tinha retratos feitos pelo Di Cavalcanti, tinha um retrato meu do Mário de Andrade, feito por um pintor italiano de passagem no Brasil. Era eu. Eu não tenho bom relacionamento com críticos, por uma razão muito simples, porque eu sei que o relacionamento, nesse caso, tem uma finalidade sempre prática. E o prático você sabe o que é, né? Eu não estou a favor disso. O sujeito quer me criticar, está livre. Nós somos uma democracia, pode me criticar à vontade. Então o resultado é que eu ainda tenho um outro crítico que não gosta de mim. E acho ótimo, não tem problema nenhum. Os outros, coitados, já morreram. Eu tenho o grave defeito de estar enterrando os amigos e os inimigos. É o defeito de ter chegado aos 92 anos. Essa é uma cena também popular de circo, né? Que é uma coisa muito alegre, né? Extremamente alegre, também extremamente popular. É uma coisa que o interior do Brasil conhece o circo de mil maneiras, né? E aí eu represento assim, todos os elementos que compõem a festança de um circo, digamos, mambembe, né? Eu tenho um outro grande amigo médico, que é oftalmologista, e que disse assim: vamos ver a tua vista. E descobriram que eu tinha catarata nos 2 olhos, não é? E isso me deu uma alegria tão grande quando operou primeiro um, depois o outro. Aí eu improvisamente cheguei no jardim e vi que uma planta tinha uma flor roxa, que para mim era verde. Aí eu transferi isso para a pintura. Ela ficou muito mais colorida, extremamente mais colorida. Eu tenho como finalidade poética aquela coisa de morrer com um pincel na mão, que é um clássico do ator, que diz: eu quero morrer no palco. Não é? É uma coisa que se ouve muito falar. Porque efetivamente você quer... Primeiro porque eu não acredito em morte. Nunca acreditei. Por uma razão muito simples, de uma simplicidade científica. Nós não somos formados por células. Cada célula não nasce, vive e se transforma. O Lavoisier não dizia que nada se perde, tudo se transforma. Foi a única grande verdade desde que a humanidade existe. O que é que acontece? Daqui a 300 anos, você pode ser uma flor e eu posso ser um pássaro. Não é? Ele pode ser um peixe e um outro pode ser outra coisa. Porque você vai dizer que eu sou meio doido, mas quando eu corto uma unha, eu não jogo fora a unha, não.
eu pego a unha e jogo no jardim. Porque pode vir um rato, comer alguma coisa e engolir aquela unha, né? Quer dizer, engole um pedaço meu, né? Uma célula minha. Depois vem um gato, come o rato. Depois vem uma raposa, come o gato. Depois vem um leão que come a raposa. E nasce um leão pintor. Por enquanto, essa energia que está em algum lugar me permite de ter um raciocínio lógico. Eu me agarro nele, não? Te digo mais, até mais que ao sentido emotivo, porque hoje eu tenho uma grande desconfiança de emoção. Se eu limitasse apenas a emoção, diria tudo então depende da emoção. Se eu limitasse a lógica, tudo depende da lógica. Não. Eu quero abrir uma porta, abrir uma janela para o infinito. Eu não quero me limitar, não posso me limitar. Então, se diz, mas você, me desculpe, mas você é repetitivo, porque de fato esse quadro repete um tema que eu fiz. Repete, mas não é igual. Eu apresento o nu feminino como temática. Esse aqui é um quadro recentíssimo, em que digamos, seria um contraste de movimento, não? Entre o movimento dinâmico da figura em pé e da mesma figura praticamente deitada, não? É uma das tantas fantasias que eu tenho como pintor de usar o nu feminino como um elemento estético importantíssimo, porque ele é tão bonito, é tão bem imaginado pela natureza, só isso. Né? O corpo feminino, acho de uma perfeição fantástica. Tanto que você não vê uma mulher feia pintada por mim de jeito nenhum. Não existe gorda, disforme, não. Deixa para o Botero que gosta daquelas mulheres de 300 quilos. Não. As minhas, toda mulher que vê no meu diz, pô, tomara ter um corpo desse. Digo, mas é corpo que eu gosto, né? Vieram 2 engenheiros de Vitória, 2 alemães, enormes, 2 metros de altura. E tinham comprado um quadro meu, uma jangada. Aí um deles entrou, disse assim, olhou para mim e disse, você pintou a minha mulher. E eu, pô, vou morrer morto aqui. Chegaram lá, olha, e olha aqui, 2 coisas. Primeiro, eu não conheço essa senhora, nunca vi, de maneira que não pode ser a sua mulher. Segundo, essa é a minha mulher. Disse, não, mas não estou dizendo que é a minha mulher que eu quero. Ah, então somos 2 querer. Participar com um movimento não significa que você assuma as características do movimento. Quer dizer, eu participei, digamos assim, intelectualmente, mas como expressão eu sempre mantive o figurativo, enquanto o que é considerado modernista aqui no Brasil, fora a de 22, que já não se pode considerar, é quase acadêmica, digamos assim, no sentido grosseiro da palavra, mas o resto seria toda a parte atribuída arbitrariamente ao não real, não? Ao abstrato, palavras que tem um catatal, tem os cubistas, tem aqueles que faziam curvas, outros só faziam tipo Mondrian, a coisa reta e tal. E achei muito interessante, inclusive porque era muito variado. Mas eu sempre mantive uma figuração humana e não uma figuração geométrica.
não é? Como não acho também essencial que o figurativo seja conclusivo. Não, é interessante também. Depende muito da qualidade da pintura. Eu procuro dar uma grande riqueza cromática com elementos, digamos, conhecidos, não é? Isso poderia ser feito também numa forma não figurativa, mas eu penso que perderia uma certa intensidade, porque nem todo mundo pode imaginar dentro de uma coisa não figurativa uma emoção estética, não é isso? Eu acho que isso pode ser resolvido com a figura humana, porque ela serve de ligação entre a expressão pictórica e a realização de uma composição que sugere alguma coisa. Tudo que eu tenho vem tudo dos meus quadros, porque pessoalmente eu não valho nada. Agora, através dos quadros as pessoas se interessam no pintor, não é? Quer dizer, inverte o processo. Foi uma reação minha ao Prêmio Nobel da Paz concedido a Obama. E eu recebi essa comunicação de manhã cedo na televisão e achei uma loucura como ele justificou o prêmio, entre as outras coisas, dizendo que a guerra era, às vezes, uma necessidade para consolidar a paz. Digo, bom, já ouvi blasfêmias graves, mas como essa nunca, né? Foi Natal, praticamente foi o Natal de 2009. Aí eu levantei, vim aqui para o ateliê, apanhei um papelão, porque não é nem tela, e resolvi imaginar o que é que poderia ser a surpresa de 4 soldados dentro de um campo de batalha que, ouvindo uma voz, um gemido de uma criança, acenderam um flashlight e era o menino Jesus, com Nossa Senhora assassinada embaixo. Porque disse, no mundo de hoje, o Natal seria esse, e não aquele de 2000 anos atrás, não é? É o quadro que eu estou pintando que vai me dizendo o que eu devo fazer. Um pouco difícil de se entender, mas é. Queria a mesma coisa dizer, o que é que faz você apanhar essa xícara? É a vontade de apanhar a xícara ou a existência da xícara que te sugere da sua mão ir até lá, apanhar e levar até a boca? Eu tenho a impressão que é mais essa do que a outra. Então é muito curioso. Ele é um fator novo para mim, sensacional. Eu estou pintando e o quadro diz para mim, põe mais isso, mais aquilo, tira aqui, põe lá, e eu obedeço. É uma sensação estranhérrima, estranhíssima, porque você diz, mas como? Você então não é mais um pintor, você é apenas um executor. Digo, sim, sou executor daquilo que o quadro está me pedindo. Se eu fosse admitir a realidade, eu pararia de pintar, porque estaria obedecendo ao preconceito. E eu, que era o pintor, nesse momento eu ouço a voz da pintura que fala para mim. Quando eu olho um quadro pintado por mim, eu sei que eu poderia continuar modificando ele até o infinito. Ele está parado por uma questão de conveniência. Claro que eu não vou dizer para o comprador de até esse momento sim, mas poderia continuar. Diz, então continua, então não está pronto. Me convém dizer que está pronto.
mas é uma conveniência. Quer dizer, eu interrompo, digamos assim, o evento num determinado momento, mas ele não tem fim.